A paz, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais um dia, graças ao Senhor, nosso canal, continuando no propósito, firmes aqui, você e sua família, espero que sejam todos bem, em nome de Jesus. Nos adoramos ao Senhor por mais essa oportunidade, porque só por Ele, só pelas suas mãos que tem nos sustentado, é que nos dá condições de estarmos aqui dia após dia, nesse devocional diário, para alcançar a leitura da Bíblia em um ano. Deus abençoe o nosso momento devocional. Você que já está com a sua Bíblia, você que ainda vai pegar, está dando um tempinho para pegar. Estamos aqui, irmãos, para continuar nossa leitura no livro de 2 Reis. Já estamos nos capítulos 7, 8 e 9. E Deus nos abençoe neste dia. Deus nos enche da sua graça, da sua paz. E vamos à leitura de hoje. E você que está chegando, seja bem-vindo. Eu sou a sua companhia diária de estar aqui lendo a palavra do Senhor, lendo, meditando, eu e você. E que o Senhor fale ao seu coração neste dia. Carregue esta bagagem espiritual, que é a palavra do Senhor. Amém? Vamos então, capítulo 7. Eliseu respondeu: Escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: Mesmo que o Senhor abrisse janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: Com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: Por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que ali havia e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: Não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: Nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio.
Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: Vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensaram que nós vamos sair da cidade para procurar comida e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: Os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Eles escolheram alguns homens e o rei os mandou em carros de guerra com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E conforme o Senhor tinha dito, 3,5 quilos do melhor trigo e 7 quilos de cevada foram vendidos por 1 barra de prata. Acontece que o rei de Israel tinha colocado seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 quilos do melhor trigo e 7 quilos de cevada seriam vendidos em Samaria por 1 barra de prata. E o oficial havia respondido: mesmo que o Senhor abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. 2 Reis, capítulo 8. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra, e por isso ela devia sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Quando passaram os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento, a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: Ó rei, aqui está a mulher e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela havia estado fora. Amém. Eliseu foi até a cidade de Damasco, numa época em que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Azael, um dos seus oficiais: leve um presente para o profeta e peça a ele que consulte a Deus, o Senhor, para saber se vou ficar bom. Então Azael carregou 40 camelos com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse:
o rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença. Eliseu disse: o Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. E ficou olhando firmemente para Azael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito. De repente, Eliseu começou a chorar e Azael perguntou: Por que é que o Senhor está chorando? Eliseu respondeu: Porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou: Você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael. Eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria, respondeu Eliseu. Azael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad e este lhe perguntou: O que foi que Eliseu disse? Ele disse que o Senhor vai ficar bom com certeza, respondeu Azael. Mas no dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou-o bem e com ele sufocou o rei. E Azael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. Meu Deus. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jeorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel. E Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair. Ali eles foram cercados pelos edomitas. Para escapar, Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite e os soldados de Jeorão fugiram para as suas casas. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também se revoltou. Todas as outras coisas que Jeorão fez e são escritas na história dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Omri de Israel. Por ser aparentado com o rei Acabe pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus, o Senhor. O rei Acasias se juntou com o rei Jorão de Israel, a fim de guerrear contra o rei Hazael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote-Gileade e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jezreel, a fim de tratar dos ferimentos, e Acasias foi até lá para visitá-lo. 2 Reis, capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: Apronte-se e vá até Ramote-Gileade. Leve este jarro de azeite e quando chegar lá, procure Jeú,
filho de Josafá e neto de Ninsi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame azeite na cabeça dele e diga: O Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote de Gileade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: Eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú perguntou: Com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: O Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto: Eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. Jezabel não será sepultada. O seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam seus companheiros e eles perguntaram: Tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos não, disseram eles. Conte o que ele disse. Jeú contou. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto. Eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar, tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei! Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote de Gileade na batalha contra o rei Hazael da Síria. Por isso Jeú disse aos seus colegas oficiais: Se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote de Gileade para ir avisar os moradores de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado e o rei Acasias de Judá se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e seus soldados chegando e gritou: Veja alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: Mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: Isso não é da sua conta, respondeu Jeú, e mandou: Passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú. E novamente ele respondeu: Isso não é da sua conta, passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando, e disse também: O chefe do grupo está guiando seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Aprontem o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado e então o rei e Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: Você veio como amigo? Jeú respondeu:
Como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão virou o seu carro e fugiu, gritando para Acasias: É uma traição, Acasias! Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Bidicar, o seu ajudante: Pegue o corpo dele e jogue no campo, que era de Nabote. Lembre que quando nós dois estávamos juntos andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe: Ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui neste mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante: Pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: Matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megido, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis da cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: Olá, Zinri, assassino do meu senhor, do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou: Quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela e Jeú lhes disse: Joguem essa mulher daí. Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com seus cavalos e o carro e entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu, disse: Peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram, contaram a Jeú e este disse: Foi isto o que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer: Esta era Jezabel. Amém, irmãos. Aqui terminamos a leitura de hoje. A gente fica tão envolvido na leitura, meu Deus, e a gente vê como o Senhor cumpre a sua promessa, cumpre as suas palavras. Se não há arrependimento, o Senhor cumpre tal como Ele falou. Oh, meus irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa. A palavra do Senhor é digna de toda aceitação. E Ele não faz nada antes de avisar, antes de esclarecer. E o Senhor não tem culpados por inocentes, nem inocentes por culpados. Assim como foi feito, com Nabote, um inocente que não quis vender, mas Jezabel tramou todo o plano para conseguir a vinha dele para o rei Acabe. E olha o que aconteceu com ela.
Oh, irmãos, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, para que possamos continuar firmes no Senhor. E outra palavra tão maravilhosa, irmãos, que tocou assim no meu coração, foi quando aqueles homens, aqueles leprosos, e eu tenho uma experiência de vida com isso, aqueles leprosos que saíram porque se eles ficassem eles iam morrer. Não podiam entrar na cidade, que iam morrer de fome. Já iam morrer estando do lado de fora devido à doença. Então eles foram ao acampamento dos sírios. E através dessa atitude deles, Deus fez algo tremendo acontecer. Aqueles homens viram o acampamento dos sírios completamente vazios. 4 homens que aos ouvidos dos sírios parecia ser um grande exército marchando. Eles idealizaram que o rei de Israel tinha feito aliança contra os deuses, estava vindo com um grande exército atacá-los e eles fugiram, porque o Senhor tinha que cumprir a sua palavra também. O Senhor disse que ia ser comprado por uma barra de prata, trigo e cevada, a melhor cevada. Oh, irmãos, e quem duvidou também não pôde participar. Aquele oficial do rei não pôde participar desta bênção que o Senhor fez. Foi morto, pisoteado pelo povo. Oh, que Deus maravilhoso, que cumpre o que diz, que cumpre as suas palavras. Um Deus fiel, digno de que confiemos nele dia após dia das nossas vidas. Que o Senhor nos guarde, meus irmãos, para que possamos estar sempre firmes, crendo e confiando no Senhor, com a nossa fé nele inabalável. Glória a Deus por este momento de leitura. Graças damos ao Senhor, porque se chegamos até aqui foi porque a mão do Senhor tem nos sustentado. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de diariamente estar aqui e de ter a sua companhia. Deixa aí, meus irmãos, os seus comentários. Deus abençoe você, compartilha, se inscreva. O propósito nosso é estar lendo a palavra do Senhor, é estar conhecendo. E Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Amém? Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta, em nome de Jesus. Um abraço fraternal da irmã Daniele e todos sejam abençoados. Amém.